Olá pessoal, está começando agora a explicação das atividades do PET volume 5 para a turma do primeiro ano do ensino médio. Na primeira semana nós vamos falar sobre esporte como fenômeno social, cultural e político. Então nós vamos discutir como o esporte se relaciona com essas três esferas. Através deste texto, vem falando um pouquinho sobre o assunto. Vou explicar de forma resumida aqui para vocês. No primeiro parágrafo, vem falando sobre a origem dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos surgiu lá na Grécia, mais propriamente na cidade de Olímpia, por isso que tem este nome, Jogos Olímpicos ou Olimpíadas, porque faz referência à cidade. Os gregos, eles levaram muito a sério a questão do corpo, do físico. Tanto é que as crianças, a partir de 6 anos, elas já eram inseridas em alguma prática esportiva. Os gregos resolveram criar os Jogos Olímpicos como uma forma de homenagear o principal dos deuses deles, que é o Zeus. Os Jogos Olímpicos, eles tinham tanta importância que as cidades gregas que estavam em guerra, assim que iniciava os Jogos Olímpicos, estas cidades elas tinham que selar paz, declarar uma trégua temporária para que os Jogos Olímpicos ocorressem, sem que nada prejudicasse a sua realização. Bom, os romanos, depois de algum tempo, os romanos começam a mudar já o formato, dos Jogos Olímpicos. Eles deixam de ter esse objetivo, de homenagear a um Zeus, porque os romanos eles achavam que era uma cultura pagã, eles não queriam que os Jogos Olímpicos tivessem essa finalidade. Tanto é que durante algum tempo eles até proíbem a realização dos Jogos Olímpicos. Passa-se mais alguns anos até que surge o esporte na era moderna. Então a gente vai falar agora sobre os Jogos Olímpicos já na era moderna. Isso devido ao quê? Devido à industrialização. Então a industrialização ela acaba influenciando no formato dos Jogos Olímpicos. Através de um cara chamado Pierre de Coubertin, ele acreditava que o esporte ele era capaz de promover a paz. Ele acreditava que a promoção da paz era necessária e o esporte conseguiria fazer isso. Ele resolve, então, reunir na França vários representantes de vários países para criar os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que se inicia já em 1896 em Atenas, na Grécia. Depois de algum tempo, as pessoas, a questão política começa a ficar mais evidente. Então, os políticos eles começam a ver que os Jogos Olímpicos têm muita visibilidade e que, através dos Jogos Olímpicos, eles poderiam alcançar os seus objetivos políticos. Então, alguns países já começam a crescer o olho, para cima dos Jogos Olímpicos. Um dos primeiros países, que tira proveito deste evento é a Alemanha, através de um cara que é muito conhecido, um personagem que é bastante conhecido aí por todo mundo, que é o Hitler. O Hitler ele acreditava na superioridade da raça ariana. Ele acreditava que a sua raça era superior a qualquer outra, e que as outras tinham que ser banidas, tinham que ser extintas. Ele vê nos Jogos Olímpicos a grande oportunidade de mostrar que os atletas alemães, ele acreditava que os atletas alemães iriam vencer, até porque as maiores apostas realmente eram para os atletas alemães, porque realmente eles eram muito bons. E aí o Hitler vê nos Jogos Olímpicos a grande oportunidade de provar que eles eram superiores. Então lá, por volta de 1936 já começa os Jogos Olímpicos na Alemanha. Só que o Hitler não contava que iria aparecer um atleta, para ofuscar a participação dos atletas alemães. E como já se não bastasse, não bastasse a questão de ofuscar o brilho dos atletas alemães, tinha a questão de que este atleta era um atleta negro, e o Hitler odiava, os negros. Este atleta é o Jesse Owens, Ele aparece, faz sua estreia nos Jogos Olímpicos em 1936 e ele leva 4 medalhas de ouro.
A história do Jesse Owens é muito interessante e dá para você perceber essa questão, né, do esporte se relacionando com a política muito bem através do filme, né, que conta a história deste atleta, que se chama Raça. E alguns alunos meus já assistiram, e eu sugiro muito que vocês assistam também, porque é um filme bastante interessante. Bom, mas não só a Alemanha, né, tirou proveito da questão dos Jogos Olímpicos, como também outros países, os Estados Unidos, o Irã e até mesmo o Brasil. Atividade número 1. Você sabia que o esporte coletivo nacional mais vitorioso do Brasil não é o futebol? Essa honra é do voleibol, né, que traz 8 medalhas de ouro, enquanto o futebol traz apenas 1. Considerando o contexto nacional e o uso do esporte como ascensão social, a que você atribui o fato do vôlei não ter a mesma expansão na mídia que o futebol. Então você vai comentar, através de um parágrafo, o porquê do vôlei, mesmo, né, embora ele tenha trazido 8 medalhas de ouro para o Brasil, e o futebol, né, que é considerado o esporte nacional, trouxe apenas uma, por que o vôlei não tem a mesma proporção, a mesma visibilidade que o futebol? Questão 2. A desigualdade social no país é gritante, sendo o Brasil considerado um dos países mais desiguais do mundo. Sendo o futebol como uma chance importante de ascensão social, muitos depositam toda a sua energia no intuito de se tornar jogador profissional. Alguns especialistas consideram que vem daí a força do futebol nacional. Você vai comentar, né, vai criar um texto com, no máximo, 4 linhas, expondo sua opinião sobre essa questão, né, sobre a questão do futebol ser visto como uma grande porta para as pessoas mudarem a sua vida, ter essa ascensão social mesmo, tá bom? Atividade 2, são questões de múltipla escolha. O texto vem falando um pouquinho aqui, né, dos Jogos Olímpicos, só vem reforçando o que a gente já viu lá no primeiro texto, né, no texto inicial, e aí tem o enunciado. Numa comparação entre as competições atuais e as antigas Olimpíadas, você vai assinalar a alternativa que apresenta uma informação incorreta. Então você vai ler cada uma dessas afirmativas e vai assinalar aquela que está errada. Questão 2. Os Jogos Olímpicos se originaram em Olímpia, na Grécia Antiga. Os gregos buscavam por meio dos Jogos Olímpicos a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização grega. Gregos de várias cidades se uniam no santuário de Olímpia, dando origem ao termo Olimpíadas. Considerando esse assunto, analise as afirmações que seguem e identifique a ou as corretas. Então, considerando esse assunto, que eu acabei de ler, você vai ler cada uma destas afirmativas, verificar, né, analisar e verificar se cada uma delas é verdadeira ou falsa, e aí depois, né, de ter analisado, você vai assinalar uma dessas alternativas aqui. A atividade 3 traz uma charge, que é uma ilustração que faz uma sátira, ou seja, uma ironia a um assunto, né, que está na atualidade. E aqui, né, o assunto é Olimpíadas, e aí nós temos um diálogo aqui, né? O homem fala: mas o boxe é exclusivo para homens. E a mulher responde: acabamos de quebrar mais este preconceito. Então, letra A. A charge apresenta um contexto social de preconceito. Qual que é o preconceito que está sendo apresentado aqui? Letra B. Você concorda com a opinião da lutadora, apresentada aqui na charge? E por quê? Letra C. Em um parágrafo, comente sua opinião sobre o preconceito da participação feminina em alguns esportes antes praticados somente por homens. Então, tem muitos esportes onde antigamente praticamente era apenas masculino, né? Era apenas homens que praticavam. Hoje em dia não tem muito disso, né? As mulheres têm ocupado o seu lugar também. Então você vai emitir a sua opinião sobre este assunto. Essas são as atividades da semana 1, né, para a turma do primeiro ano do ensino médio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp ou pela página Enfim Ação no Instagram ou Facebook. Um beijo e até a próxima semana.